Amados irmãos, paz seja convosco. Estou certo de que os encontro mais alegres, com a boa notícia de que a partir deste final de semana nós poderemos retomar gradativamente aos nossos trabalhos presenciais. Motivo de louvor e de gratidão ao nosso Deus que tem continuamente cuidado de nós. Irmãos, hoje nós vamos encerrar a nossa série de meditações sobre os atributos de Deus nos Salmos. E para isso eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor comigo no Salmo 136. Nós vamos ver todo o Salmo, mas inicialmente eu convido os irmãos a lerem comigo do verso 1 ao verso 4, Salmo 136, verso 1 ao 4, leiamos a palavra do Senhor que assim diz: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra. Vamos orar rogando a bênção dele sobre nossas vidas. Nosso amado Pai, soberano Senhor, rogamos tua graça e tua bênção sobre nossas vidas, neste momento que mais uma vez nos reunimos para aprendermos a verdade do Senhor. Fala ao nosso coração, mediante a operação do teu Santo Espírito, que ilumina as nossas mentes e esclarece o nosso entendimento, e que também nos dá graça para que possamos obedecer. Seja com o teu povo neste momento, ó Pai, quebrantando os nossos corações e guiando-nos à obediência. Rogamos isto, ó Pai, para a glória do Senhor e para o nosso bem, no nome santo de Jesus, o seu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus nos abençoe com a sua palavra, meus irmãos. Irmãos, eu tenho certeza que, especialmente você que é pai ou mãe, já deve ter deparado com a situação de várias vezes o seu filho ou filha chegar até você e repetir a mesma coisa: papai, mamãe, eu te amo. Papai, mamãe, eu te amo. Eu passo por essa experiência. Às vezes trabalhando no escritório, especialmente a minha pequena, ela constantemente chega na porta e diz: papai, eu já disse que eu te amo. Papai, eu te amo. E várias vezes isso se repete durante o dia. Parece uma repetição desnecessária, né? Eu já sei que ela me ama, ela sabe que eu sei do amor dela para comigo, mas ela constantemente repete isso. A repetição, na verdade, é uma forma de relembrar ou de reafirmar o seu amor, o amor do filho ou da filha para com o pai. Este salmo faz uso de repetição. Os irmãos devem observar que para cada afirmação, cada sentença, há a repetição da expressão de louvor, de gratidão ao nosso Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. É um louvor a Deus, um salmo de louvor, de gratidão, relembrando os atos de bondade de Deus no decorrer da história do povo de Israel. O conteúdo do salmo é bem semelhante ao conteúdo do salmo anterior, o Salmo 135, com a diferença de que tem essa repetição da expressão porque a sua misericórdia dura para sempre em todos os versos. 26 vezes há essa repetição. Esta é uma peculiaridade deste salmo, esta expressão de louvor seguida de uma justificativa. Na verdade, todos os salmos geralmente convidam à adoração, em geral os salmos de louvor e especialmente os que nós chamamos de salmos da providência, eles são uma expressão, um convite ao louvor, seguido de uma expressão de adoração e uma justificativa para o louvor, para a adoração a Deus. Aqui então, cada verso, cada expressão, cada sentença é uma expressão de louvor a Deus, uma lembrança de algo que Deus fez ou de algo que Deus é, seguido de uma justificativa. E a justificativa é única. A justificativa é porque a sua misericórdia dura para sempre. Acredita-se que este salmo era um salmo para o início do culto.
ele vem logo depois, os dois salmos 135 e 136, que tem uma semelhança no conteúdo, vem logo depois daqueles salmos que nós conhecemos como os salmos de degrau ou cânticos de romagem, que eram cânticos que eram cantados em preparação para a entrada no culto, e outros no final da série dos salmos de romagem, cânticos para o encerramento, para a finalização do culto. Então, cânticos que eram cantados pela manhã, enquanto caminhava-se para o tabernáculo e depois mais tarde para o templo, e cânticos para encerrar nas horas da noite os últimos serviços de adoração, os últimos sacrifícios a Deus. Então, este salmo especialmente parece ser um desses cânticos de preparação para a liturgia já dentro do culto. É provável que esses salmos 135 foram cantados no tabernáculo e no templo pela manhã, mas que pode ser que ele tenha inclusive ganhado alguns acréscimos depois, a partir no final, a partir do templo, porque ele relembra parte das misericórdias de Deus até a posse da terra de Canaã, mas os últimos versos, especialmente 22 a 25, eles são mais gerais, parecendo que tem alguma referência com outro período mais tarde, depois da posse da terra. Olhemos então para o Salmo. Este Salmo, o Salmo 136, era cantado em forma de responso. Possivelmente um sacerdote que estava a cargo naquele dia, ou mesmo o grupo de levitas cantores que estavam ao cargo das músicas, dos cânticos naquele dia, cantavam a primeira parte de cada verso, faziam aquela expressão, aquela afirmação a respeito ou do caráter de Deus ou das obras de Deus, e o povo respondia com a justificativa, porque a sua misericórdia dura para sempre. Por que a repetição? Nós vimos nas Escrituras, especialmente no Sermão do Monte, o Senhor Jesus falando sobre oração, e ele diz que nós não deveríamos usar de vã repetição. Será que repetir 26 vezes, porque a sua misericórdia dura para sempre, não seria o caso de uma vã repetição? Podemos afirmar certamente que não. Primeiro porque está num texto inspirado. A repetição é o conteúdo aqui, é o conteúdo de um texto inspirado pelo Espírito, dado ao salmista para a adoração do povo de Deus. Então, Deus é adorado através deste salmo a partir de repetições. São palavras dirigidas a Deus, mas feitas com repetições. Então, isto não é uma vã repetição. Ela tinha o objetivo de demonstrar que assim como se repetia esta expressão, porque a sua misericórdia dura para sempre, no cântico, as misericórdias de Deus se repetiam na história do povo constantemente e se repetia também diariamente na vida do povo. Assim como afirmou o profeta Jeremias em Lamentações, no capítulo 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então vemos aqui o salmista lembrando que as misericórdias de Deus acontecem em repetição na vida do povo de Deus. A repetição neste salmo mostra isso, mostra que o objetivo do salmista relembrar que ela se repete todos os dias e constantemente na história do seu povo. A estrutura do salmo é a seguinte, e entender a estrutura dos salmos é muito importante para compreendermos o conteúdo. O salmo começa com uma introdução que vai do verso 1 ao 4, a parte que nós acabamos de ler, e esta parte é um convite ao louvor, seguido das razões por que nós devemos louvar. Esta parte, então, ela é composta de expressões a respeito de quem é Deus. Então, ela, mostrando quem é Deus, ela convida o povo a adorar e aí dá uma justificativa, porque as misericórdias desse Deus duram para sempre.
Depois ele vai mostrar uma progressão histórica de como a misericórdia de Deus foi demonstrada na vida do povo, na vida de Israel, começando da criação, antes da formação do povo em si, na própria criação, na própria formação do universo, Deus demonstra a sua misericórdia, do verso 5 ao verso 9. Logo depois ele mostra que a misericórdia de Deus é percebida, é vista na forma como Deus libertou o povo do Egito. Isto vai do verso 10 ao verso 15. Depois ele mostra a misericórdia de Deus na providência no deserto, no verso 16. Depois disso, a misericórdia de Deus na conquista da terra, na conquista de Canaã, do verso 17 a 22. Dos versos 23 a 25, ele faz uma aplicação mais geral e atemporal da misericórdia de Deus, mostrando como Deus em todo tempo manifesta a sua misericórdia em favor do seu povo, versos 23 a 25. E ele conclui então com o último verso, o verso 26, com um novo convite a louvar a Deus, a tributar louvores a Deus por causa das suas misericórdias. Prestem atenção num detalhe, porque o Salmo é cheio de descrições do caráter de Deus, da pessoa de Deus e dos seus atos poderosos. Nós lemos das Escrituras, conhecemos do que Deus nos revelou, que Deus é infinitamente poderoso. As Escrituras mostram o poder infinito do nosso Deus. E aqui este poder infinito é ressaltado nos seus atos de bondade para com o povo de Israel. Ele mostra o seu poder na criação de todas as coisas, o seu poder na libertação do povo do Egito, o seu poder na condução deste povo no deserto, na manutenção e preservação dele, na conquista da terra de Canaã e em outros períodos da história de Israel, os atos poderosos de Deus sendo manifestados para libertar o povo. Agora observe, o atributo principal que é destacado neste salmo não são os atributos de poder. O atributo principal é a misericórdia. É a misericórdia que é relembrada 26 vezes neste salmo. E aí nós podemos então ver como que a misericórdia de Deus é colocada ao lado dos seus atos poderosos. Em primeiro lugar, para demonstrar que os atos poderosos de Deus no decorrer da história, todos eles tinham o objetivo de demonstrar a sua misericórdia para com o seu povo. Em segundo lugar, mostrar também que assim como o poder de Deus é eterno, infindável e tem sido manifestado diariamente desde a criação e continuado na preservação desta criação, assim também a sua misericórdia é eterna, dura para sempre e continua todos os dias. Olhemos para o Salmo então. Do verso 1 ao verso 4 é a introdução na qual o salmista chama o povo à adoração. E ele chama o povo à adoração, e do verso 1 ao 3, ele vai fazer uma descrição de quem é Deus, e no verso 4 ele completa falando de obras de Deus de modo geral. No verso 1 ele chama a atenção para adorar a Deus por causa das suas misericórdias, porque Ele é bom. A bondade de Deus é manifestada na sua constante misericórdia para com o seu povo, por isso Ele é digno de louvor. No verso 2 ele diz que ele chama o povo a render graças a Deus, ao Deus dos deuses. Não é que o salmista está aqui supondo a existência de outros deuses, mas ele está usando uma expressão hebraica que é decorrente do fato de que as nações vizinhas adoravam a outros deuses, e esta expressão era para afirmar a incomparabilidade e a grandeza do Deus verdadeiro sobre os deuses falsos criados pela mente humana. O Deus de Israel, o Deus dos deuses, é bom e misericordioso, por isso Ele é digno de louvor. No verso 3, ele chama para render graças a Deus, porque Ele é o Senhor dos senhores, enfatizando a sua soberania sobre as nações, uma comparação com os senhores, os soberanos das nações. Ele é o Senhor sobre estes senhores, e Ele tem demonstrado graça e misericórdia ao seu povo no decorrer dos anos, por isso Ele é digno de louvor. E aí então ele mostra
obras de forma geral, chamando para render graças, porque Ele é o único que opera grandes maravilhas. O único Deus, o único Senhor que opera grandes maravilhas em favor do seu povo. E essas grandes maravilhas são uma prova da sua misericórdia contínua. Ele então vai do verso 5 até o verso 9, tratar agora da criação. E ele quer demonstrar que no ato criativo de Deus, no ato poderoso de criar, havia misericórdia de Deus manifestada ao seu povo. E aqui então ele descreve a formação de vários elementos da criação. Verso 5 ao verso 9. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esses versos descrevem a criação de elementos específicos e o salmista enfatiza que cada um desses atos, cada um desses elementos criados por Deus foram criados porque a sua misericórdia duram para sempre, mostrando como Deus criou todas as coisas para o bem do homem, criou estas coisas para nos favorecer, ainda que nós não mereçamos, ainda que Ele somente seja digno de toda a glória e de todo o bem que essa criação pode trazer. A criação é feita para nosso bem, para o nosso deleite também. E ele descreve o ato de criar, o ato divino de criar, como um ato de misericórdia para com o seu povo. Deus demonstrou a sua misericórdia ao criar o universo, ao criar todas as coisas. Deus estava sendo misericordioso para conosco. Seguindo, ele vai para a segunda parte, em que ele dá razões, mostrando atos poderosos de Deus, dando razão para adorar a Deus e demonstrando que aqueles atos são atos de misericórdia. O curioso aqui é que, de fato, quando nós olhamos a partir de agora a libertação do Egito, nós estamos pensando num povo pecador, num povo que já havia caído, que já havia quebrado a aliança e que por isso era alvo de misericórdia. A misericórdia é especialmente aquele favor de Deus em poupar pecadores, em poupar indignos. Na criação, parece que nós não conseguimos perceber tanto isso, né? Mas nós precisamos pensar nos atos, nos decretos de Deus que foram feitos na eternidade, e que Deus cria todas as coisas com uma visão geral, já pensando no todo. Ele que é conhecedor de todas as coisas, que projetou todas as coisas, que decretou todas as coisas, já também tendo conhecimento, e não somente conhecimento, mas sendo ele também o dono, o decretador de todas as coisas, inclusive da queda, nós sabemos que ele cria todas as coisas, já pensando, já com uma atitude benevolente, pensando também na nossa santificação, pensando na nossa redenção. A criação e toda a história sendo usada por Deus para a nossa redenção, para a nossa santificação. Por isso, nós podemos dizer que mesmo no ato de criar, antes que havia pecado, havia misericórdia da parte de Deus em favor do seu povo, em nosso favor. Aqui então ele passa para a segunda parte, para demonstrar como atos de Deus em favor do seu povo são atos de misericórdia, e essa parte é a parte da libertação do Egito, que vai do verso 14, aliás, do verso 10, onde ele mostra, do verso 10 até o verso 15, o processo de retirada do povo do Egito. Diz assim: aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre.
com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre, e por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então aqui ele descreve o ato de Deus de libertar o povo. Nem todas as coisas são descritas assim, aqui. Da mesma forma que ele não descreveu cada parte da criação, ele não descreve aqui cada processo de retirada do povo do Egito. Ele menciona, por exemplo, só a última praga, a praga em que os primogênitos do Egito são feridos e os primogênitos de Israel são poupados. E aqui sim, com o propósito de ressaltar como a misericórdia de Deus foi manifestada em favor do seu povo. Não houve misericórdia da parte de Deus para com o Egito, para com os primogênitos do Egito, mas houve misericórdia para com o povo de Deus, da parte de Deus, para com os primogênitos de Israel. Confirmando o que nós lemos em Romanos 9, que Deus tem misericórdia de quem lhe aprouver ter misericórdia. Deus concede graça a quem Ele quer, e aqui nós vimos claramente isso. Mas mais do que isso, o verso 10 nos mostra que o fato de Deus ferir o primogênito do Egito era um ato de misericórdia, um ato de misericórdia para com os primogênitos de Israel. E ele vai mostrar que cada ato na retirada, o fato de abrir o mar vermelho, de fazer o povo passar, de fazer precipitar no mar vermelho a Faraó e o seu exército, no verso 15, era um ato de misericórdia para com o seu povo. Aqui nós precisamos relembrar que a misericórdia de Deus é uma manifestação do seu amor pactual. É especialmente o seu povo, o povo do pacto, que experimenta misericórdia da parte de Deus. Os demais experimentam a bondade de Deus em certa medida. Aquela bondade que ele dispensa sobre toda a sua criação. A bondade de estar sustentando, mantendo, dando alimento. Esta bondade, que é fruto da sua providência, do seu controle, do seu sustento sobre a criação, é manifestada a todos os homens. Mas a sua misericórdia, que inclui um ato de poupar e perdoar um povo que não é digno de ser perdoado, é somente ao seu povo. É manifestação do seu amor pactual. Continuando, o salmista continua convidando o povo a render graças ao Senhor. E agora, mostrando a sua misericórdia na preservação do povo no deserto, no verso 16. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. E eu quero fazer um contraste entre os períodos aqui. Um período de 430 anos de escravidão no Egito e um período de 40 anos de peregrinação no deserto. Aqui nós podemos ver que a mesma misericórdia que é manifestada em 430 anos e é manifestada e ressaltada no final desse período na libertação do povo do Egito para sair para a terra de Canaã, é a mesma misericórdia manifestada na preservação desse povo no deserto. E essa misericórdia foi vista sendo poupado um povo que era ingrato e rebelde contra Deus. E Deus, além de poupar esse povo, manteve constantemente a sua provisão diária. As suas roupas não envelheceram, as suas sandálias não se desgastaram, e diariamente caía pão do céu, o maná do céu, para alimentar este povo. Muitos se rebelaram contra Deus e receberam dura punição, mas o remanescente, a geração nova que entrou na terra prometida, junto com Josué e Caleb, recebeu essa misericórdia de Deus, sendo poupado de castigos, ainda que fosse parte do mesmo povo rebelde e desobediente. Deus preservou este povo na saída e Deus preservou este povo na peregrinação
pelo deserto. Do verso 17 até o verso 22, o salmista vai mostrar como esta misericórdia também se manifesta numa progressão na conquista da terra prometida. Verso 17 ao 22 diz assim: aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tirou a vida de famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre, a Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre, e a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre, cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre, em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui o salmista mostra o processo de tomada de posse da terra prometida, os atos de Josué liderando o povo na conquista, na derrota dos reis cananeus e na conquista da terra prometida, e a continuidade disto até que cada tribo estivesse no seu cantão, até que cada tribo estivesse no seu lugar, a que a misericórdia de Deus é manifestada. Dois reis são citados aqui, e o verso 18 enfatiza que foi tirada a vida de famosos reis, e aqui cita a vida de Seom, que era rei dos amorreus, e de Og, que era rei de Bazã. Estes foram os dois primeiros reis vencidos por Josué, vencido pelo povo, registrado lá em Números. E aqui então é um registro de que a derrota desses reis, Deus capacitou o povo a derrotar esses reis, foi um ato de misericórdia de Deus para poupar o seu povo e para deixar que o seu povo tomasse posse da terra. No verso 21 ele mostra então que as terras desses reis foram dadas em posse ao povo de Israel, foram dadas em herança ao povo de Israel, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. A sua misericórdia para com o seu povo é contínua, vem no decorrer da história, se renova a cada dia, a cada mês, a cada ano, a cada século, a cada milênio. Nós temos visto a misericórdia do Senhor perdurando em favor do seu povo, em favor da sua igreja. Do verso 23 a seguir, até o 25, o salmista faz agora uma aplicação mais geral da misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus em outras ocasiões. Verso 23 a 25 diz assim: a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre, e nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre, e dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui ele chama a render graças àquele que nos libertou, que se lembrou de nós em nosso abatimento e nos libertou dos nossos adversários. Alguns intérpretes chegam a acreditar que esta parte do Salmo foi acrescentada ao Salmo após o período pós-exílico, e que esta parte passou a ser cantada depois que eles voltaram do exílio babilônico. Não há provas disto, mas nós podemos afirmar com certeza que este trecho se aplica ao período pós-exílico, a todo o período após esse período, ao nosso período inclusive se aplica, porque é Deus quem se lembra do seu povo no seu abatimento. Independente de que situação de abatimento, de aflição, de que adversário o seu povo tenha que enfrentar, Deus tem manifestado a sua misericórdia no decorrer dos anos. Ele nos libertou dos nossos adversários, e Ele também, no verso 25, dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. É uma aplicação atemporal, uma aplicação que pode ser dada a qualquer parte do povo de Deus, em qualquer período da história. Isto mostrando que as misericórdias de Deus são contínuas. Em comparação com o poder de Deus, nós vimos que
Os atos poderosos de Deus na criação, na libertação do povo de Israel, na posse da terra prometida, na preservação desse povo, é visto no decorrer da história, o poder de Deus sendo visto. Ainda podemos lembrar do poder de Deus sendo visto na preservação, na sustentação da criação, da natureza durante todo esse tempo. E aqui o salmista quer fazer isso, colocar as misericórdias de Deus ao lado dos seus atos poderosos, mostrando que cada ato poderoso de Deus contra os inimigos do povo de Deus e em favor do povo de Deus é uma prova de que as suas misericórdias não têm fim. Assim como os seus atos poderosos são vistos em todo o decorrer da história, a sua misericórdia acompanha os seus atos poderosos. Mesmo em atos poderosos que são sinais de juízo de Deus sobre a terra, nós vimos a sua misericórdia acompanhando. E eu quero chamar a atenção aqui, visto que este trecho é um trecho em que eu afirmei que é uma aplicação atemporal, eu quero fazer uma aplicação específica para o momento em que nós estamos vivendo. Os atos poderosos de Deus são vistos até mesmo nos seus duros juízos. E nós sabemos que toda a humanidade está debaixo do juízo de Deus neste exato momento. A nossa nação tem experimentado juízo de Deus neste exato momento. O problema que nós estamos vivenciando é um claro juízo de Deus sobre a nação brasileira, sobre as nações e sobre a nação brasileira. Mais recentemente nós ouvimos esta semana que uma nuvem de gafanhotos está vindo da Argentina e que vai atacar plantações e pasto no sul do Brasil. A Embrapa já está preocupada e cuidando para ver como lidar com essa peste, com essa praga que está chegando. Mais um sinal claro de juízo de Deus sobre a nossa nação, sobre nações e a nossa nação também incluída. Mas em cada ato poderoso de juízo de Deus, nós devemos lembrar que em todos os seus atos poderosos, mesmo nos atos de justiça, mesmo nos atos de juízo de Deus na história, a sua misericórdia acompanhou esses atos, poupando ao seu povo, poupando aos seus servos a quem ele queria poupar. E mesmo que alguns dos seus servos sejam abatidos neste processo, alguns morram, não chegam a experimentar continuidade de vida, experimentar a bênção, por exemplo, de ver os netos crescer, de ver o sucesso dos filhos, mas estes servos do Senhor têm a garantia de que a misericórdia de Deus continua os amparando, porque quando eles morreram, quando eles foram abatidos fisicamente, as misericórdias de Deus o receberam de braços abertos nos céus. Os braços de misericórdia de Deus acolhem os crentes que morrem confiando no Senhor. E mesmo num ato de juízo de Deus temporal sobre a terra, em que alguns servos de Deus são abatidos, nesses atos de juízo, as misericórdias de Deus acompanham este ato poderoso e eles são recebidos pelos braços de misericórdia de Deus. Assim, a misericórdia de Deus dura para sempre. A maior prova da misericórdia de Deus é vista no fato de que Ele enviou o seu Filho para redimir um povo que não merecia redenção, para perdoar os pecados de um povo rebelde, de um povo que não merece misericórdia, mas Deus, na sua graça, nos perdoou. Na cruz, nós vimos o maior ato de poder e de misericórdia do nosso Deus. Ainda que, relembrando as palavras que eu mencionei há algum tempo atrás, numa das meditações a respeito dos Salmos, que Cristo, no momento de maior fraqueza na cruz, foi que venceu o nosso maior problema, o pecado. Ainda que parecia ser um momento de fraqueza para o nosso Redentor, aquele momento de fraqueza era um ato poderoso do nosso Deus. E naquele ato poderoso, onde a ira de Deus caía sobre o seu Filho, o cálice da ira de Deus era bebido até a última gota pelo seu Filho amado, naquele ato de juízo, naquele ato poderoso de juízo, a misericórdia acompanhava, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Assim, meus irmãos, nós vimos que para cada ato de poder de Deus na história, há um ato de misericórdia em favor do seu povo. Para cada ato de poder, ainda que seja um ato terrível de juízo de Deus, há um ato de misericórdia em favor do seu povo, porque a sua misericórdia dura para todo o sempre. E o último verso, o verso 26, termina com uma ênfase expressiva do autor, do salmista, dizendo: ó, tributai louvores ao Deus dos céus. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Certamente, na mente do autor, ele repassa cada uma das coisas que ele escreveu, e cada uma das 25 vezes que até agora foram repetidas, que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Ele deve ter repassado aquela progressão, e agora termina com essa expressão de admiração e um convite enfático: ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ainda que você esteja passando por lutas, por dores, por aflições, angústia no coração, ainda que a sua mente e o seu coração esteja repleto de perguntas agora: até quando, Senhor? Até quando andaremos inseguros pela rua? Até quando teremos que usar máscaras sem saber sequer se essas máscaras estão sendo eficientes o suficiente para nos poupar de pegar este vírus? Até quando, Senhor? Quando é que nós podemos ter de novo a nossa vida normal? Quando é que voltará a rotina? Quando é que as coisas funcionarão normalmente? Até quando, Senhor? Ainda que a sua mente esteja repleta de perguntas, você pode relembrar que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. A misericórdia de Deus dura para sempre. E a misericórdia de Deus, durando para sempre, renovando-se a cada manhã, é razão suficiente para você ser grato pela situação que você está vivendo. Ainda que não seja a melhor, ainda que seja difícil, renda graças a Deus. Rendei graças ao Senhor. Ele é bom, os seus atos poderosos demonstram também misericórdia. A sua misericórdia não tem fim. As suas misericórdias se renovam a cada manhã, assim como o sol nasce a cada manhã. Então, o meu convite para cada um de nós agora é o mesmo do autor bíblico. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a maior prova da sua misericórdia é a certeza da graça e do perdão que nós experimentamos através da obra preciosa e plena, completa do seu Filho Jesus na cruz. O sangue da cruz nos redimiu, o sangue da cruz nos perdoou. E ainda que o nosso pecado, o nosso corpo mortal seja corrompido agora, ainda que nós experimentemos sofrimento, doença ou até a morte, nós podemos terminar a nossa vida sabendo que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Não tem fim. Não tem fim. Dura para sempre. Nos acompanhou toda a história. Toda a história do povo de Deus foi acompanhada pela misericórdia de Deus. E toda a eternidade, toda a nossa eternidade será acompanhada pela misericórdia, pela bondade do nosso Deus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. A sua misericórdia tem sido demonstrada desde os seus primeiros atos criativos, continuando na história, nos seus atos de juízo contra os inimigos, nos seus atos de libertação em favor de Israel, nos seus atos de preservação do seu povo no decorrer dos anos, nos seus atos de misericórdia, de amor para conosco no tempo atual, e continuará até o fim. Mas nós podemos, ó Deus, relembrar mais
mais enfaticamente da sua misericórdia, olhando para a cruz, olhando para o seu Filho Jesus morto na cruz, morrendo na cruz, em nosso favor. E lembrando que Ele sofreu sobre si o seu justo juízo, para que nós pudéssemos ter perdão e graça. Mas Ele não permaneceu morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia, e isso nos faz relembrar que a esperança renasce para nós a cada dia, porque Cristo ressuscitou um domingo de manhã. Nos faz relembrar disso a cada manhã, Senhor, e nos faz relembrar disso especialmente a cada dia do Senhor, que nós temos uma viva esperança de que a sua misericórdia perdurará para sempre, e de que o Senhor nos deu uma promessa, de que o Senhor nos poupará, e que o Senhor nos preservará até o fim, e o Senhor nos restaurará para si mesmo. Dá-nos esperança e fé, Senhor, e renova, ó Deus, em nós a alegria de viver para a sua glória, ainda que seja em tempos difíceis. Rogamos esta bênção no nome de Jesus e para a glória eterna do Senhor. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, e que a misericórdia do Senhor, que dura para sempre, seja derramada sobre sua vida dia após dia. Esteja certo de que Ele fará isto. Em nome de Jesus. Amém.